Muito bom dia a todos. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2024. Meu nome é Mila Rocha, sou analista de inteligência aqui na Apex Brasil. E em nome da Apex Brasil e da Gerência de Inteligência de Mercado, dou boas-vindas a todos os que nos assistem aqui e aos nossos speakers. A gente, inclusive, pede um pouquinho desculpas aí pelos esses minutos de atraso, a gente estava com algumas questões de conexão, mas que ainda bem já foram resolvidas. Não é tão fácil se interreligar assim com o outro lado do mundo praticamente, né? E nós temos três convidados muito especiais aqui que estão lá na Malásia. Como eu acabei de falar, nosso encontro hoje tem a Malásia como foco, né? Esse país que fica localizado no Sudeste Asiático e para onde a equipe da Apex viajou numa missão realizada em 2022 e trouxe muitas informações importantes, especialmente para as empresas de alimentos e bebidas e de como elas podem aproveitar as oportunidades para realizar comércio para aquele país começar a exportar ou ampliar os seus negócios para quem já está lá, né? Essa missão realizada para lá contou com um imenso apoio da Embaixada do Brasil na Malásia. Então, a gente quer aproveitar esse primeiro momento para já fazer publicamente aqui um super agradecimento, inclusive aos nossos primeiros palestrantes de hoje, né, que nos honra aqui com a presença deles, com a fala deles. Primeiramente, o embaixador Ari Quintela, e o ministro conselheiro Marcos Savini, que nos ajudaram demais com todas as agendas, e além de tudo, ainda aceitaram vir falar com vocês aqui hoje e compartilhar um pouco mais do conhecimento deles com todos vocês. Aproveitando também, só para dar um recado, a gente vai dar alguns ao longo da programação aqui, mas já para dizer para vocês que a gente vai abrir um espacinho ao final, a gente tem alguns minutos para tirar algumas dúvidas que vocês tiverem. Claro que as apresentações vão trazer muitas informações, pode ser, obviamente, que vocês precisem tirar alguma dúvida, então a gente vai abrir esse espaço. Coloquem aqui no chat que a gente vai anotando e vai atendendo dentro do possível, tá? O que a gente não conseguir atender hoje, a gente vai fazer o possível também para responder depois por e-mail. Bom dia a todos que estão nos dando bom dia, inclusive de Kuala Lumpur. Bom dia, boa noite para vocês. Tá? Bom, sem me estender mais aqui, porque agora nós queremos ouvir tudo sobre a Malásia, então eu vou passar aqui para o nosso embaixador Ari Quintela, responsável pela Embaixada do Brasil em Kuala Lumpur. Embaixador, uma honra ter a presença do senhor aqui. A gente agradece demais sua generosidade em falar conosco hoje. Por favor, a palavra é sua. Boa noite, Mila. Eu digo boa noite porque para o Marcos são 9h10 da noite. Mas bom dia para vocês no Brasil. É um prazer muito grande para mim participar desse webinar sobre oportunidades de mercado para bebidas e alimentos na Malásia. É, o, esse estudo que nós vamos discutir hoje é um estudo que é fruto de uma viagem que o Gustavo Ferreira Ribeiro, coordenador de acesso a mercados da Apex Brasil, e o Mário Sade, analista. Na ocasião, o setor de promoção comercial da Embaixada, que é chefiado pelo ministro Marcos Savini, que vai falar logo depois de mim, montou uma intensa programação para eles aqui na Malásia. Eles ficaram uma semana e foi uma semana bastante exaustiva, porque realmente eles visitaram várias entidades, várias empresas. É, Eles, inclusive, participaram de uma reunião que eu tive na ocasião. A visita deles à Malásia coincidiu com uma visita que eu já tinha marcada para a diretora-geral da Jaquim, que é o órgão da Malásia que supervisiona a aplicação da taxa halal para as importações da Malásia, e eles puderam presenciar essa reunião que eu tive com ela. O, o Brasil, é importante saber que o Brasil já é um fornecedor muito importante de produtos alimentícios para a Malásia. Um quarto da nossa pauta exportadora para a Malásia é de produtos alimentícios. Um, o, e isso vem aumentando.
Quando eu cheguei aqui há 4 anos, nós já exportávamos bastante proteína animal halal para a Malásia. É importante o ouvinte saber, da população são muçulmanos. Então, as regras halal são bastante estritas na Malásia. Inclusive, a Malásia é possivelmente o país com as regras halal mais estritas. E todo ano acontece aqui em setembro a feira de produtos halal, e essa feira é uma feira que quer ser um modelo para os outros mercados halal. As regras que a Malásia impõe, que são mais severas, por exemplo, do que as regras dos países do Golfo para a importação de produtos de proteína animal halal, essas regras, existe a expectativa na Malásia de que gradualmente elas venham a ser incorporadas por todos os países muçulmanos. É, e quando eu cheguei à Malásia em janeiro de 2020, o Brasil já era um grande exportador de produtos halal, proteína animal halal para a Malásia. Mas isso vem crescendo, inclusive por causa de um próprio interesse da Malásia em importar do Brasil. Então, por exemplo, a visita de inspeção que a Jaquim e o Departamento de Saúde Animal da Malásia, a DVS, fizeram ao Brasil em 2022 foi uma visita que permitiu a habilitação de várias plantas de frango e de carne de boi para a Malásia. Essa visita foi a maior visita jamais realizada por técnicos da Jaquim, da DVS, a qualquer país. Havia 22 técnicos, se eu me lembro bem, nessa visita, e eles visitaram um pouco mais de 40 plantas. Nunca a DVS e a Jaquim tinham feito uma missão tão extensa, tantas plantas com tantos técnicos. Uma coisa importante de saber é que a Malásia, para nós brasileiros, ela parece muito distante, e quem já veio à Malásia, o Gustavo e o Mário certamente terão notado isso, a distância é um fator real, não deve ser minimizado. Chegar do Brasil até a Malásia é uma viagem importante em termos de tempo. Mas os principais mercados para as exportações brasileiras. A Malásia já é o oitavo maior superávit do Brasil, foi ano passado o maior superávit do Brasil, e é o 14º destino global das exportações brasileiras. E dentro da ASEAN, a Malásia é o segundo maior mercado para as exportações brasileiras. Apenas Singapura é o mercado mais importante para o Brasil. Então, o objetivo desse estudo é levar em, eu acho que é um estudo bem sucedido nisso, é apontar as especificidades da Malásia e como permitir que as exportações brasileiras aumentem mais ainda para a Malásia. A gente está falando, ano passado, as exportações do Brasil superaram os 4 bilhões de dólares. A gente vê mais para a Malásia do que para a maioria dos nossos, mesmo na América do Sul. Na América do Sul, a gente só vende mais do que para a Malásia, para a Argentina e o Chile. Então, esses são dados importantes. E, obviamente, o objetivo da Apex com essa missão, eu agradeço muito, aliás, a Apex ter mandado essa missão em 2022. Muito obrigado. Foi uma coisa muito importante. E o Gustavo e o Mário realmente foram muito dedicados. E o Marco Savini também, que, como chefe de SECOM, preparou a agenda deles e os acompanhou nas visitas deles. E essa visita foi muito importante, porque eu espero que abra novas áreas de atuação para as exportações de produtos alimentícios de bebidas do Brasil para a Malásia. Muito obrigado. Nós que agradecemos, embaixador. É importante ouvir, né, a experiência do senhor aí, e para a gente também, mais uma vez, agradecemos seu apoio aí durante a missão. A gente só ouviu elogios aí da participação, do amplo apoio de vocês aí no local. Vou aproveitar esse intervalinho aqui para agradecer a presença da Fernanda Dantas, da CCAB, a Câmara de Comércio
Árabe Brasileira, que é parceira nossa, inclusive no projeto setorial Halal, específico para o Halal. Bom dia, Fernanda, e bom dia aos nossos amigos empresários e colegas também dos núcleos PayEx que estão aqui sempre nos prestigiando, né, com a audiência de vocês. No webinar da semana passada também tivemos vários colegas aqui dos núcleos PayEx. Um abraço para todos vocês. Bom, agora nós vamos escutar também o ministro, o conselheiro Marco Savini, que é do setor de promoção comercial, né, o que a gente chama de SECOM, e também que vai falar um pouquinho mais sobre o mercado malásio e as relações comerciais entre o Brasil e o país de lá. Então, ministro, muito obrigada pela sua presença mais uma vez e seja muito bem-vindo. Estamos ansiosos por ouvi-lo. Bom dia aí para a audiência do Brasil. Obrigado, Mila, por passar a palavra. Obrigado aí pelas palavras gentis. Eu queria agradecer também o Mário e o Gustavo pelo convite, para o embaixador e para mim, para a gente ter a oportunidade de interagir com o empresariado brasileiro e com vocês da Apex. Eu vou simplesmente detalhar um pouquinho mais, né? Mário e o Gustavo me pediram para comentar um pouco as relações comerciais bilaterais entre o Brasil e a Malásia. O embaixador já falou o principal, né? Que, que a Malásia é um parceiro importante, que às vezes a gente não se dá conta, né? Do quão importante é a Malásia para o comércio brasileiro. Foi, em 2023, o 14º maior destino das exportações globais brasileiras. E tem sido assim durante vários anos. A Malásia tem estado no top 15 exportações brasileiras já há muitos anos. De 10 anos para cá, as exportações brasileiras triplicaram, mais que triplicaram, né, para a Malásia. Foi o oitavo maior superávit do Brasil em 2023, há 2 anos atrás, quando teve o recorde do comércio, né, chegou quase a 6 bilhões e meio. A Malásia foi o quinto maior saldo comercial do Brasil. Então, isso dá a dimensão, né, da importância da Malásia, como o embaixador mencionou. Às vezes a gente compara com outros países e isso surpreende, né, com os que estão no mesmo patamar que a Malásia, por exemplo. Por exemplo, ano passado a Malásia foi o oitavo maior saldo comercial do Brasil, em seguida do México, né, país quem a gente tem relações comerciais super importantes, né? E as pessoas não imaginam que a gente tem, a Malásia tem um comércio relativamente próximo ao México, e mesmo à frente de um parceiro, ou parceiro mais tradicional do Brasil, que é Portugal. Nós vendemos mais para a Malásia do que para Portugal. E na Ásia, como mencionou o embaixador, foi o terceiro maior destino, após a China, que obviamente é esse comércio gigantesco que nós temos com a China, e em seguida, aí após Singapura. E então, esse comércio ele vem crescendo muito com a Malásia nos últimos 10 anos. Em parte, nós somos grandes exportadores de commodities, não apenas, mas de commodities, mas em parte por causa do minério de ferro. Não sei se vocês sabem, mas a Vale tem uma operação aqui, uma operação logística, né, que ela traz o minério de ferro para cá e redistribui para o resto da Ásia. Então, o minério de ferro tem um valor importante, né, tem uma parcela de mais ou menos 40% do comércio com a Malásia, mas outros setores têm crescido muito. Ultimamente, o minério de ferro chegou a representar 60%. Em 2 anos, os outros setores cresceram e hoje o ferro é 40% do comércio. Então, tem outros produtos, outras commodities, né, que é comum na pauta exportadora brasileira, como o petróleo bruto, que é o segundo principal. Mas o Brasil tem, como o embaixador também mencionou, várias commodities agrícolas que são importantes para o comércio com a Malásia. O açúcar, por exemplo, que é o terceiro item mais exportado do Brasil para a Malásia. O Brasil é o principal fornecedor de açúcar para a Malásia. Ele supre mais ou menos metade do mercado local, seguido pela Tailândia e pela Índia, que são países mais próximos. E outros produtos que nós exportamos, como é comum na nossa pauta, né? Soja, milho, o café, por incrível que pareça, o Brasil exporta bastante café para a Malásia, relativamente, né? Um país que está próximo de outros fornecedores, especialmente o Vietnã. E no caso das proteínas animais, como o embaixador mencionou,
Só vou detalhar um pouquinho mais, os ganhos de 2 anos para cá, só em 2027, 2022, desculpa, o comércio de proteínas animais mais do que dobrou, ele cresceu 107%, segundo os dados do Comex, né, os dados do MIDIC, e atingiu quase 80 milhões de dólares, né? Todos os produtos que a gente exporta, que têm certificação, como a carne bovina, frango e, a farinha animal, todos eles cresceram bastante em 2022 e passou a ser também um dos 10 principais itens de exportação. Os demais itens, gordura animal, produtos químicos e produtos siderúrgicos, que aumentaram muito no ano passado também. E, por outro lado, a Malásia, nós, ela tem mantido, nos últimos 10 anos, um patamar de vendas para o Brasil bem estável, entre 1,5 bi ou 2 bi, e não tem crescido muito. Eles exportam principalmente equipamentos de comunicação, semicondutores, ou seja, são produtos mais processados, né? Tem um pouquinho de óleo de palma, mas não é o item mais importante, embora a Malásia às vezes seja muito conhecida pelo óleo de palma. A Malásia é também uma grande produtora de semicondutores e componentes eletrônicos, né? Que é basicamente metade da pauta exportadora da Malásia é de componentes eletrônicos e semicondutores. A Malásia a- tem mais ou menos 9% da produção mundial de semicondutores, mais na empacotagem, na embalagem, na testagem de semicondutores. E outros produtos que exporta para o Brasil, como produtos de borracha, né, especialmente luvas médicas. Então, é uma relação que tem sido crescentemente favorável ao Brasil, mas há muito ainda o que explorar, né? E como o embaixador mencionou, e como está bem refletido no estudo, a, a Malásia importa, é um país hoje mais industrial do que agrícola. Embora a balança do comércio agrícola da Malásia seja favorável à Malásia, é basicamente por causa do óleo de palma. Mas no setor de alimentos, a Malásia praticamente importa metade, entre 50% e 60% daquilo que consome. Então, nesse setor de alimentos e bebidas, é um setor que tem muito potencial. O Brasil basicamente exporta só aquelas commodities agrícolas que o Brasil costuma exportar para todo mundo, né? Como soja, milho, café, açúcar e proteína animal, que é algo que tem sido aberto, foi aberto há pouco tempo, digamos, na última década, e tem crescido bastante nos últimos anos, é bastante recente, como o embaixador mencionou, por causa do maior número de estabelecimentos abatedores brasileiros sendo certificados. Mas a Malásia importa muito mais do que isso, né, como alimentos. E o Brasil explora pouco, especialmente o setor de alimentos processados. Tem quase nenhuma ou muito poucas marcas brasileiras que são encontradas nas prateleiras aqui dos mercados da Malásia. Produtos brasileiros não se vê, então há bastante o que explorar. E eu acho que o estudo reflete bastante isso, se dedicou exatamente a outros produtos da pauta agrícola, que o Brasil ainda não explora bem na Malásia e que poderia fazê-lo. Então, nós ficamos muito felizes com o resultado do estudo aqui na embaixada e esperamos que os senhores, né, os empresários que nos escutam, aproveitem os dados que estão ali compartilhados, né, as questões regulatórias, que são bastante mencionadas, como o embaixador mencionou, principalmente a questão halal aqui, que é uma especificidade importante do mercado de alimentos na Malásia, tem maioria muçulmana. E nós aqui do SECOM, nós estamos à disposição para ajudar o empresariado brasileiro, é a missão dos SECOMs em todas as embaixadas e consulados brasileiros que têm SECOM, essa é a missão, ajudar o empresariado brasileiro a expandir os seus negócios nos países onde estão instalados os SECOMs. E eu queria, então, aqui, muito rapidamente, fazer compartilhar ah, os dados, né, eu não sei se conseguem ver a tela.
Compartilhando aqui a Conseguimos tela. sim, ministro. Muito bem. Então, esses são Aí vocês têm os dados do setor de promoção comercial do SECOM, aqui de Kuala Lumpur. Essa é a página de entrada da, da loja do SECOM de Kuala Lumpur, na plataforma da Apex, do Brasil Exportação. Ali é possível encontrar uma série de estudos que eu estou compartilhando agora, não sei se conseguem ver. Sim, né? Conseguimos sim. Eu vou Tem uma colocar o série link de aqui também do Brasil Exportação para quem ainda não conhece a Ah, plataforma. perfeito. Então, aí tem alguns estudos que nós temos compartilhados na plataforma, e vocês podem ver no canto esquerdo ali, no alto está já esse estudo recente, né, que o Gustavo e o Mário falaram, e tem outros estudos, alguns com algum mais tempo, sobre outros setores, né, setores farmacêuticos, produtos agropecuários, a questão halal, tem um estudo de 2021. Tem também sobre outras áreas que não agrícolas, né? Economia digital, inovação tecnológica. E então nós estamos aqui à disposição. Compartilho novamente os dados do SECOM. Podem escrever para a gente que nós atenderíamos todos vocês com muito prazer. Muito obrigado novamente, Mila, Mário, Gustavo, embaixador, e ficaremos aqui curiosos de ouvir a fala dos próximos três. Muito obrigado. Boa noite. Nós que agradecemos, ministro, mais uma vez. Eu coloquei aqui o link do Brasil Exportação, pessoal. Eu vou tentar achar o link direto também do SECOM de Kuala Lumpur para que todos tenham acesso a esses estudos, né? E falando em estudo, a gente fez a missão, realizou a missão e produzimos um estudo, né, que também já está disponível para todos, mas que hoje, agora, a gente vai ter os nossos dois participantes da missão, o Mário e o Gustavo, apresentando os principais resultados, os principais pontos desse estudo. Então, eu vou chamar o Mário, nosso colega Mário Saad, analista de inteligência aqui da Apex, que vai falar sobre o panorama de setor de alimentos e bebidas, esses principais achados aí dessa missão, já aproveitando para deixar o pessoal que está aí do mel e do açaí, tem até o pessoal da Tropicool, que foi nosso parceiro lá em Expo Dubai, né? E eu ficava brincando com o pessoal, tomando açaí na Expo Dubai, e aí eu perguntava assim, tá gostoso? Tá curtindo o açaí? E as pessoas adoravam, e eu falava, você sabia que isso é do Brasil? Porque lá as pessoas acham que é dos Estados Unidos. Então, importante a gente vender o nosso açaí e a gente divulgar que o nosso açaí é daqui, né? Então, Mário vai trazer um pouquinho também de informação sobre esse produto maravilhoso, né, Mário? Vamos lá, tá com você agora. Vamos sim. Deixa eu compartilhar minha tela. Para a gente começar. Vocês estão vendo minha apresentação? Estamos sim, Mário. Maravilha. Vamos lá, então. Bom dia, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a presença de todos que nos assistem hoje, claro, dos nossos palestrantes, o embaixador Ari Quintela, o ministro conselheiro Marcos Savini, o Bruno Giovanetti, assim como meus colegas da Apex, Gustavo e Mila. Eu sou Mário Saad, analista de inteligência de mercado da Apex Brasil. Vou apresentar algumas informações sobre o setor de alimentos e bebidas na Malásia. Além disso, eu vou falar um pouco sobre os produtos que são analisados em mais detalhes no nosso estudo. Bom, comecemos com o panorama geral do setor. A Malásia, como já foi comentado, é uma importadora líquida de alimentos e sua economia deve crescer bem nos próximos anos. Eu acho que em 2022 o crescimento econômico foi de 8,7%. Isso indica que o mercado continuará promissor para exportadores de produtos alimentícios. Inclusive, as projeções mostram que até 2027 a Malásia deve se tornar um país de renda alta, com uma classe média expressiva. Além disso, a população mais jovem tende a ser mais aberta a novidades e a marcas internacionais, o que favorece os produtos importados. Isso será ajudado pela modernização do varejo e pelo aumento esperado da entrada de turistas, especialmente de Singapura, Indonésia e China. Como já foi comentado, a Malásia é um país de maioria de população majoritariamente muçulmana e está se tornando um hub halal no mundo. O Gustavo vai comentar mais adiante sobre a certificação halal. Vamos ver agora algumas tendências do mercado malásio. Em 2022, os
consumidores malásios gastaram cerca de 61 bilhões de dólares com alimentos e bebidas, pouco mais de 27% dos gastos totais da população. E a projeção é de que até 2027 esse valor supere 70 bilhões de dólares. Dos alimentos, que representaram quase 56 bilhões desse total, o principal segmento foi pescados e frutos do mar, mas o segmento que mais cresceu foi o de outros alimentos, que inclui molhos, especiarias, condimentos e outros ingredientes culinários. Esse é um grupo que indica a tendência de diversificação das preferências alimentares dos malásios. Entre as bebidas, com as quais os malásios gastaram mais de 5 bilhões de dólares em 2022, o aumento mais expressivo foi do segmento de café, chá e achocolatados. Agora vamos olhar rapidamente para o varejo, que ainda é dominado pelos distribuidores menores. Mais de 70% das vendas de alimentos e bebidas foram feitas por lojas de conveniência, pequenos varejistas locais ou lojas especializadas em alimentos, bebidas ou tabaco. Essas são lojas menores, com áreas inferiores a 400 metros quadrados, que conseguem se encaixar e atuar em locais mais acessíveis e cômodos para a população, como bairros residenciais. Essas categorias foram as três maiores e tiveram, como podem ver no gráfico, participações muito parecidas, entre 22% e 26% cada uma. Hipermercados e supermercados também tiveram participações importantes, mas tiveram um pouco de dificuldades com as restrições da pandemia, quando o movimento caiu porque tinham custos operacionais mais altos. Ainda assim, continuam populares e devem ter uma recuperação parcial até 2027. Por fim, o menor grupo a ser mencionado é o de clubes ou lojas de desconto, com menos de 1% de participação, mas que foi o grupo que mais cresceu, atraindo consumidores com preços mais baixos. Ainda que de uma base pequena, esse grupo teve um crescimento médio anual de mais de 60% entre 2018 e 2022. É o que no Brasil chamamos de atacarejo. Agora, vamos falar dos segmentos abordados no nosso estudo. Depois de aplicar a nossa metodologia de identificação de oportunidades comerciais, vocês podem, inclusive, acessar o mapa de oportunidades da Apex Brasil nesse QR Code à esquerda e, claro, consultar com a embaixada e as respectivas associações setoriais, selecionamos 4 grupos de produtos do setor de alimentos e bebidas: mel natural, feijões Mungo e Azuki, açaí e sucos de maçã e de uva. Esses produtos foram escolhidos justamente por representarem oportunidades pouco ou não exploradas pelas empresas brasileiras. Então, é normal que os valores das exportações, que vamos ver a seguir, sejam baixos ou não existam para alguns deles. Pode haver também alguma discrepância por conta de diferentes bases de dados. Vamos começar com o mel natural. Na Malásia, o mel natural é um produto crescentemente associado com a saúde e com o bem-estar, por conta das propriedades nutritivas e anti-inflamatórias do mel. Em 2022, a Malásia foi a 27ª maior importadora mundial de mel, do qual comprou 15,7 milhões do exterior. Milhões de dólares, perdão, do exterior. As importações têm crescido bastante nos últimos anos, o que indica uma oportunidade para produtores estrangeiros. Segundo o Trademap, desse valor total, 14 mil vieram do Brasil, que fez dele o 26º fornecedor de mel natural do mercado malásio. Uma participação pequena, mas foi um avanço em relação a 2021. Os principais concorrentes do Brasil são China e Nova Zelândia, que é um caso curioso. Por mais que tenham participações semelhantes no mercado malásio, como podem ver aqui, 18,7% e 18,5%, os neozelandeses exportaram um volume bem menor do mel do que a China. A diferença de preço, como podem ver, é bem significativo. O valor unitário do mel neozelandês foi mais de 20 vezes o do mel chinês. E esse markup foi ajudado pelo investimento em promoção comercial das marcas neozelandesas, como mostruários separados, como podem ver na imagem que nós vimos lá, e até degustação nos supermercados. Por conta dessa ampla gama de preços, muito baixos e muito altos no outro lado do espectro, tem um grande nicho intermediário a ser explorado no setor de mel na Malásia. Agora vejamos o feijão mungo, que é bastante consumido na Malásia e é considerado um ingrediente saudável a ser usado em sopas, pastas, doces e mingaus, como esse da foto à direita, o bubur kacang hijau, feito à base de feijão mungo. Em 2022, a Malásia foi a 8ª importadora mundial de feijão mungo, comprando quase 40 milhões de dólares desse produto do exterior. Esse foi o grupo de produtos do estudo, que teve o maior aumento na importação, com um crescimento médio anual de 14,2%, isso por ano, entre 2018 e 2022 em média. Por mais que a Malásia não tenha comprado feijão mungo do Brasil em 2022,
o Trademap mostra que ela importou 450 mil dólares do produto em 2021. Isso fez do Brasil o sétimo maior fornecedor desse feijão da Malásia. Há oportunidade, então, mas falta tornar as exportações mais regulares. Os principais concorrentes do Brasil são Mianmar, líder isolado nesse segmento, com quase 80% de participação, e a nossa vizinha Argentina. O feijão adzuki é também amplamente consumido e é usado em vários pratos, inclusive sobremesas, como essa bonita aqui da foto à direita. Esse daqui é o Ice Kachang, que significa gelo de feijão na língua local, e é feito à base de feijão adzuki. Em 2022, a Malásia foi a quinta importadora mundial desse feijão, comprando mais de 8 milhões de dólares do exterior, e a importação desse produto também aumentou muito entre 2018 e 2022, com um crescimento médio anual de 11,1%. Assim como com o feijão mungo, não houve importações em 2022 do Brasil, mas sim em 2021, quando o Brasil também foi o sétimo maior fornecedor da Malásia de feijão adzuki. Então, também como feijão mungo, há oportunidade aqui, mas as exportações ainda precisam se tornar mais regulares. Os principais concorrentes do Brasil também são a Argentina, agora líder de vendas nesse segmento, e Mianmar. E o caso argentino, aliás, mostra que a distância geográfica, embora seja um desafio, não é necessariamente um empecilho para uma boa participação de mercado nesse segmento. O açaí, por sua vez, não é amplamente conhecido na Malásia. Os malásios que o conhecem o chamam de achai, por conta da pronúncia da cedilha na língua local, e ainda assim, o açaí é vendido, pode ser encontrado em diversas formas, em pó, em sucos, em polpa congelada ou como parte de lanches saudáveis. Assim como no Brasil, ele é muito associado à saúde e ao bem-estar. Falamos com um pequeno importador que comprava polpa congelada e vendia o sorvete por grama em Kuala Lumpur, e um de seus distribuidores operava justamente em academias de ginástica. Além disso, vimos várias embalagens de açaí em pó ou em suco nos supermercados. Nesses casos, a matéria-prima era importada do Brasil, beneficiada por terceiros, principalmente Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, e reexportada para a Malásia. A foto à direita mostra um exemplo disso, vendido por um fabricante neozelandês. Isso daqui é açaí em pó. E essa próxima foto mostra outro caso de um suco feito à base de frutas que incluem o açaí, feito por um fabricante britânico. Como o açaí não tem um SH6 específico, é difícil mensurar as importações malásias do produto. Mas nos SH6 em que o açaí costuma ser classificado, os valores de importação são atrativos. Vocês podem ver no slide os números dos principais SH6 geralmente usados, com importações totais de mais de 60 milhões de dólares. Ainda assim, a participação brasileira é pequena e o açaí ainda é um produto incipiente no mercado malásio. E como os SH6 incluem outros alimentos, indiquei aqui os principais fornecedores, mas isso não significa que eles sejam concorrentes diretos do Brasil no segmento do açaí. Falando em concorrência, as vendas de sucos têm enfrentado concorrência acirrada de bebidas carbonatadas na Malásia, que tem preços competitivos e novos sabores a oferecer para os consumidores malásios, mas ainda assim, os sucos naturais são valorizados por serem considerados alternativas saudáveis às bebidas carbonatadas. Isso aplica tanto ao suco de maçã natural quanto ao suco de uva natural. Além disso, o mercado malásio de sucos tem tido um crescimento constante. Eu acho que só com a exceção de 2021, quando houve uma pequena queda durante a pandemia. Vocês podem ver aqui no slide as importações totais de suco de maçã e discriminadas por SH6. Foram 4,3 milhões de dólares em importações de suco de maçã e as vendas brasileiras ainda estão relativamente baixas quando comparadas aos principais concorrentes. Mesmo assim, em 2022, o Brasil foi o sétimo e 17º fornecedor desses SHs, respectivamente. E um importador e distribuidor que se reuniu com a nossa equipe disse que importava sucos naturais do Brasil, inclusive de uva e de maçã, há mais de 5 anos. Geralmente um container por trimestre que levava cerca de 33 dias para chegar à Malásia. Ele citou a distância como um dos principais desafios nesse caso. Os sucos frescos tinham uma validade reduzida de cerca de 3 meses, por serem naturais, e o que deixava só 2 meses para vender para o consumidor. Ainda assim, ele dizia que o produto fresco era muito valorizado e era financeiramente vantajoso, por ser um produto natural, saudável e, portanto, demandado pelo consumidor malásio. Infelizmente, tanto o suco de uva quanto o suco de maçã brasileiros não têm muito reconhecimento de marca ou de origem na Malásia.
como o ministro Marcos acabou de mencionar, os produtos brasileiros ainda são relativamente desconhecidos. O que os torna valiosos para o consumidor malásia é sua qualidade natural. Uma das sugestões do próprio importador foi o aumento da promoção comercial para divulgar a marca e o produto brasileiro. Vocês podem ver os números de importação de sucos de uva no slide, assim como os principais concorrentes do Brasil. Essas informações e mais estão disponíveis no nosso estudo, que você pode acessar no QR Code acima. Eu depois vou postar também o link no chat para quem preferir acessar por lá. E eu agradeceria muito se pudessem tirar um minutinho para preencher uma rápida pesquisa de avaliação do nosso webinar. Isso nos ajuda muito a melhorar nossos serviços para vocês, incluindo futuros webinários e outros produtos. Eu vou postar esse link no chat também. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Mila, te devolvo a palavra. Obrigada, Mário. A gente ficou muito na curiosidade aqui de saber se o açaí é mais gostoso que o Ais Kachang ou não, né? A cor é bonita, né? Não sabemos se é tão gostoso como o nosso açaí. Vamos ver, né? Eu, Apesar infelizmente, não provei, Você mas não ele é uma experimentou? Infelizmente, não tive oportunidade, mas que é uma sobremesa bonita, ela é. É mais bonita que o outro que eu não consigo nem pronunciar o nome. O outro feijão, né? O mungo. Mas enfim, vamos lá. É, super obrigada, muito interessante. Como o Mário falou, nosso estudo já está à disposição. Eu vou colocar o link aqui para vocês também já já, caso alguém tenha perdido. E também o link do mapa de oportunidades, que foi assunto do webinar na semana passada, né? Não deixem de consultar o mapa, porque além desses produtos que a gente está falando, vocês podem ver todos os outros produtos com oportunidades na Malásia. Bom, agora a gente vai escutar também o outro participante da missão, o Gustavo Ribeiro, que é nosso coordenador de acesso a mercado aqui na PEX, e que agora ele vai falar sobre questões importantíssimas de acesso ao mercado. Tem aí algumas questões, inclusive, já colocadas sobre acesso, e aí o Gustavo vai trazer um pouco. São informações super importantes, né, Gustavo? Exatamente, Mila. Vamos falar um pouquinho de acesso. Me escutam bem? Legal. Então, com a apresentação já compartilhada. É isso? Muito bom. Então, bom dia, boa noite, né, para todos, mais uma vez. É um prazer participar desse momento de disseminação do estudo, né, que foi feito, já como explicado, com uma visita em loco, né, da Apex Brasil, com todo o apoio do SECOM, da Embaixada do Brasil na Malásia, para que a gente pudesse chegar nesse momento, que é o momento mais importante, que é levar a informação de forma efetiva para o empresariado, né, e despertar o interesse, despertar a vontade, né, de exportar para os mercados específicos que estão sendo estudados. Eu não posso deixar de reforçar o cumprimento, o agradecimento à embaixadora Ari Quintela, ao ministro conselheiro Marcos Savini e toda a equipe que estava envolvida nesse projeto, pela acolhida que nos foi dada, todo o suporte, o apoio na missão, né, o envolvimento dos colegas do SECOM, Fábio, Marcelo, Shankar, e uma agenda que, como o embaixador muito lembrou, não nos deixou muitas horas de sono na semana intensa que a gente teve na Malásia. Mas é para isso que a gente trabalha, realmente é para dar o máximo nessas missões e trazer informações para vocês. Então, meu cumprimento também ao Bruno, com quem a gente teve a oportunidade de encontrar na Malásia. Ele vai falar daqui a pouquinho, na sequência da minha apresentação, e dar um depoimento de quem está no mercado. O Bruno está na Malásia já há algum tempo, vai trazer os seus insights, a sua percepção de como é que esse mercado funciona. Muito bem. Vamos começar, então. A gente vai falar um pouquinho aí de acesso, né? E esse é um tema que sempre ele desperta interesse e desperta curiosidade para o empresário, até porque é necessário a gente conhecer as condições de acesso de mercado dos produtos, né, para que uma exportação efetivamente ocorra. Então, lá no estudo, eu coloquei um slide no qual a gente trata esse assunto. Lá no capítulo 5 do estudo, a gente traz as informações específicas de acesso, que, por sinal, já foram trabalhadas pelos colegas aí que nos antecederam. Eu vou, muitas vezes, aqui só reforçar um ponto, mas que consistem basicamente em dois grandes tipos de informação, né? Uma informação do ponto de vista tarifário,
ou seja, a quais tarifas os nossos produtos estão sujeitos naquele mercado e de que forma isso se compara aos concorrentes, e aquelas informações que a gente diz não tarifárias, né, que muitas vezes tem a ver com o aspecto de regulação, né, e o setor de alimentos e bebidas, não só na Malásia, mas no mundo inteiro, por envolver saúde humana, ele costuma ser bastante regulado, e que também merecem toda a atenção. Quais são os órgãos que atuam, né, quais são as principais regulações naquele setor. E, é claro, o aspecto específico da Malásia, da certificação halal, que é um tema bastante caro para esse mercado, o embaixador frisou bastante. Eu volto nesse ponto daqui a alguns slides. Bom, um ponto importante para entender do mercado malásio é que a Malásia ela se insere já num contexto de cadeias, né, num contexto de comércio exterior bastante intenso na região na qual ela está localizada, o Sudeste Asiático. Então, o que vocês podem ver nesse gráfico aí é que os principais fornecedores da Malásia, e a gente pega China, Singapura, Taiwan, Japão, ali depois dos Estados Unidos, eles estão no próprio mercado asiático, né? São percentuais que aparecem em 21, 10%, como vocês veem no gráfico, mas se a gente, levar em conta os blocos regionais do qual a Malásia faz parte, o caso da ASEAN, Associação dos Países do Sudeste Asiático, e a recente, o acordo regional da Ásia, o RCEP, esses percentuais são bem grandes. E é por essa razão que vocês veem que a tarifa média na Malásia, de forma geral, é uma tarifa média baixa, né? Em torno aí de 3,6%, vocês enxergam aí no box da parte direita, né? Sendo que as exceções estão em setores que são bastante regulados no país, é o caso de bebidas e tabaco, que obviamente num país muçulmano, né, faz com que as tarifas de importação sejam bastante altas. Mas a boa notícia é que quando a gente olha os produtos que foram tratados no estudo, né, e essa tabela, eu imagino que vocês estejam com ela aí na telinha agora, tenta retratar isso, é que as tarifas de importação para os produtos que foram objeto do estudo, elas estão praticamente zeradas para o Brasil, né, com exceção que a gente pode ver aí de uma das classificações do açaí, o que faz com que o fator imposto de importação não seja um fator tão preponderante, né, para levar a uma competitividade mais baixa do produto brasileiro. Ou seja, a Malásia ela zera basicamente imposto de importação para esses produtos, o que, de certa forma, reflete aquilo que já foi falado pela característica da Malásia de importador de alimentos, né, líquida. Então, os países que têm essa característica, muitas vezes a gente encontra essa característica também nos países árabes, eles trabalham com impostos de importação mais reduzidos porque precisam do produto, né? E a imposição do imposto de importação faria com que o produto ficaria mais claro para a sua população, gerando efeitos inflacionários, entre outros efeitos. Então, a gente vê claramente que as tarifas de importação elas já estão zeradas, e do lado direito vocês também têm a lista aí dos principais concorrentes. Um ponto importante aqui, pessoal, não se preocupem tanto em tomar nota dessas informações nesse momento, porque todas essas apresentações, tanto a do Mário, quanto a do Marcos, né, quanto a minha, elas vão estar disponibilizadas para todos os participantes aí depois do nosso web. Muito bem, com relação à regulação, por óbvio, não vou entrar em detalhes aqui, mas eu não posso deixar de dizer que há um importante regulamento na Malásia para a parte de alimentos, que é o Regulamento Alimentar de 85, que nada mais é do que a regulamentação da lei de 83. No estudo vocês vão encontrar o link na apresentação também para essa norma. Ela vem sofrendo, né, uma norma aí de quase 4 décadas, mas ela vem sofrendo atualizações, a mais recente tem em torno aí de 5, 6 anos, e vocês encontram esse regulamento consolidado em inglês, né? A Malásia utiliza o mesmo alfabeto que o nosso, então é possível fazer uma leitura ou uma tradução informal desse regulamento, que se encontra o link aí disponível.
Com relação aos órgãos, a gente chama atenção para alguns deles. O primeiro deles é a FAMA, que é a Autoridade de Comercialização Agrícola. Ela cuida de autorizações não só para produtos, alimentos de origem animal, como também vegetal. O DVS também é um órgão importante dentro do Ministério da Agricultura, assim como a FAMA, o Departamento de Serviços Veterinários, que cuida de licença de importação para produtos de origem animal, e a Maquis, ou Maquis, né, o Serviço de Inspeção e Quarentena da Malásia, que trata especificamente das licenças de importação para os produtos de origem vegetal. A parte de tributos em aduana é tratado por esse Departamento Real de Alfândega da Malásia, seria, grosso modo, equivalente à nossa Receita Federal aqui no Brasil. E, por fim, o estudo traz também os aspectos importantes referentes à rotulagem. E rotulagem, como a gente sabe, é um outro elemento de acesso extremamente relevante quando a gente pensa em exportação, porque se o produto não está na rotulagem adequada do país, né, ele pode ser, no próprio, no próprio ato de desembaraço, ele pode ser retido, né, e ele não adentra o país. Então, a gente especifica as condições na Malásia. Você pode usar tanto o alfabeto, o Bahasa Malaio, como também o inglês. A gente viu muito isso nas visitas, né, os rótulos em inglês, né, para que o produto possa ser ofertado naquele mercado. Bom, já caminhando aqui para o final, a certificação halal já foi bastante mencionada, o embaixador colocou a ênfase devida, e eu não canso de reforçar esse ponto. A certificação halal, para alguns produtos da Malásia, é obrigatória. A gente colocou, inclusive, um dos padrões no estudo, que se aplica mais para as carnes, né, tanto o bovino quanto de frango, que é o padrão 1500 e 2009. Mas para vários outros produtos, o padrão, a certificação halal, ela não é obrigatória, mas ela é desejável. Ou seja, o mercado está disposto a pagar por aquela certificação, pela característica que já foi colocada várias vezes aqui, de ser uma população majoritariamente muçulmana, com mais de 60%. A gente teve a oportunidade, né, fizemos uma visita com o embaixador, uma experiência única no Departamento de Desenvolvimento Islâmico da Malásia, que é o Jaquim, né? E pudemos acompanhar a importância desse tema dentro do contexto do mercado malásio. Como já colocado pela Mila, a própria Fernanda colocou aí no chat, é importante vocês conhecerem a questão da certificação. A Apex ela tem um projeto com a Câmara Árabe Brasil de Comércio, que é o Halal do Brasil. A gente, na apresentação, tem um link para esse projeto, para que as empresas conheçam, né, como se certificar, quais são os requisitos, né, que são necessários. Isso está tudo dentro desse projeto, que é um projeto que conta aí com investimento de mais de 15 milhões de reais, e que é um elemento essencial de acesso nesse mercado relevante, que é o mercado da Malásia. Também já foi feita a menção a Mirras, né, que é a feira, veja, uma feira específica internacional de halal, que acontece todos os anos. Quando a gente esteve na Malásia, foi uma semaninha depois que ela tinha ocorrido. Foi uma pena a gente não poder participado em 2022, uma colega nossa participou em 23, mas é importante que o exportador conheça, né, participe dessa feira, participe do Halal do Brasil, para que efetivamente conheça dessas condições de acesso que a gente procura explorar no estudo. Eu já estou no final do meu tempo. Eu só reforço o agradecimento a todos que estão participando desse seminário, em especial os empresários que estão aí usando do seu precioso tempo para nos acompanhar. Fico à disposição para pergunta, devolvo a palavra para a Mila e seguimos. Obrigada, Gustavo. Eu vou só pedir licença ao Bruno rapidamente, que o embaixador Ari quer falar um pouquinho sobre a Mirras, sobre essa feira que, inclusive, o Fábio acabou de perguntar aqui. Por favor, embaixador. Obrigado pela oportunidade. Eu mencionei na minha primeira intervenção a importância da Mirras, é uma feira que acontece todo ano, e uma das coisas importantes dessa feira é que, normalmente, para o exportador brasileiro, o produto halal significa produtos
produtos de carne ou a proteína animal halal. Mas, na verdade, tudo pode ser halal. Do ponto de vista do país muçulmano, ou de maioria muçulmana como a Malásia, tudo pode ser halal. Um colchão pode ser halal, um lençol pode ser halal, tudo pode ser halal. Inclusive, na Feira Mirras, ano passado, a Tramontina, a Apex e a Câmara de Comércio Árabe Brasileira montaram um estande para o Brasil, um estande fantástico, parabéns de novo pelo estande, mas a Tramontina tinha um estande próprio, e o estande da Tramontina, e a Tramontina expunha utensílios domésticos. Ganhou um prêmio como o melhor estande na Feira Mirras. Então, veja que até utensílios domésticos podem ser considerados halal. E eu pedi a palavra de novo para fazer manifestar a esperança de que esse ano, de novo, o Brasil possa ter um pavilhão na Mirras. A Apex, a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, já nos indicaram aqui na Embaixada que há a intenção de montar um pavilhão, e eu acho isso muito importante e quero incentivar que esse pavilhão seja montado novamente durante a Mirras, porque isso dá uma divulgação para o exportador brasileiro muito grande, não só na Malásia, porque, como eu falei na minha primeira intervenção, a Mirras gradualmente está criando um padrão internacional para os países muçulmanos sobre o que é uma certificação halal. Então, receber a certificação halal na Malásia é um selo de garantia também para outros mercados muçulmanos. Obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos, embaixador. É importante essas intervenções para reforçar, inclusive, tinha já questões aqui de dúvida sobre a Mirras. Obrigada, Fernanda, por ter enviado aí o link sobre a feira. E o senhor mencionou aí a respeito de Obrigado, carne Fernando, pela bovina. observação. Pegando o gancho aí da questão das carnes bovinas, a gente vai chamar agora o nosso último speaker, que é o Bruno Giovanetti. Ele é General Manager na FFM Further Processing e tem experiência no assunto e já tem muito tempo de Malásia, não é isso, Bruno? Me conta um pouquinho da sua experiência, compartilha aqui para nós sua experiência no mercado malásio. Claro, Mila. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de começar dando bom dia a todos e boa noite aqui aos meus colegas na Malásia, agradecendo o embaixador Ari Quintela, ao ministro Marco Savini, ao Gustavo Almar. Iniciei no Brasil, em Toledo, no Paraná, e naquele tempo a BRF tinha um forte plano de expansão global e um dos fatores que levaram a empresa a explorar o mercado malaio é porque aqui o consumo de carne de frango per capita é altíssimo, figura sempre entre os top 5 consumos per capita. E como foi bem mencionado pelo embaixador e reforçado pelos outros speakers, o selo halal do Jaquim é muito bem visto em toda a comunidade muçulmana. Então, a estratégia naquele tempo era trazer a matéria-prima do Brasil, ser processada localmente e aí ser vendida em toda a região e outros mercados islâmicos. Especificamente falando do frango, a Malásia hoje libera apenas a importação de produto in natura, ou seja, todo produto processado de outras nações não pode ser importado. Isso também é verdade para bovinos, então bovinos in natura podem ser, os cortes podem ser importados, e a exceção à regra são os suínos, em que produtos in natura e processados podem ser importados aqui para a Malásia, é claro que eles não serão halal, né? 4 anos depois, em 2020, a BRF decidiu mudar um pouco a estratégia global e acabou vendendo a operação aqui. Mas eu decidi ficar, gosto muito do país. Fui trabalhar na Tyson e hoje eu sou gerente da operação da FFM, que é uma empresa local, como você mencionou. E falando mais agora sobre o país, eu costumo dizer que a Malásia é sempre uma feliz surpresa, porque é um destino não muito explorado e às vezes desconhecido para nós brasileiros. Alguns podem lembrar dela quando ainda havia o GP de Fórmula 1, mas pouca gente tem noção do tamanho do país, da cultura, da religião, da população.
E a gente brinca aqui que o único problema da Malásia é a distância do Brasil, porque realmente é uma longa jornada para chegar até aqui. Quando comparada aos países vizinhos, eu acho que ela sempre tem um ótimo custo-benefício para se montar uma operação ou mesmo um escritório, porque ela apresenta custos não tão altos quanto Singapura, que como foi evidenciado aí é um importante parceiro comercial, mas em qualidade de vida ela supera outras regiões, por exemplo, a Tailândia, o Vietnã e Camboja, Indonésia. Eu acho que a facilidade da língua aqui é algo muito importante por ter sido colonizada por britânicos, ela ainda tem essa herança cultural e é muito comum falar inglês aqui, então quando a gente compara isso com a Tailândia, até o alfabeto é diferente, é muito mais complexo de fazer negócio nessas outras regiões. A estrutura também do país é muito bem desenvolvida, as estradas são muito boas, tem portos importantes, tem um belo hub de voos, conectando a Malásia com quase todos os países importantes. E uma outra coisa interessante que tem no estudo aqui que eu gostaria de comentar é que a Malásia, assim como o Brasil, ela apresenta diversas etnias, mas aqui há uma divisão bem clara entre elas. No Brasil, todo mundo fala português e aqui você vai encontrar 4 grupos principais de pessoas: os malaios, Bumiputras, os chineses, indianos e um outro grupo que eles chamam de outros, que é basicamente todo mundo que não se encontra nesses 3 grupos. E até quando eles se encontram, por exemplo, malaios chineses, entre eles mesmos, eles não vão usar inglês e não vão usar a língua oficial, que é o malaio, mas eles vão falar um dialeto chinês ou no próprio mandarim. Esse grupo dos outros, ele é composto basicamente por todos os estrangeiros, então é o meu caso, mas aqui também é muito comum trazer trabalhadores de outras regiões, principalmente de Bangladesh, Nepal, Mianmar e Indonésia. Basicamente, esses trabalhadores eles vão fazer trabalhos manuais, principalmente na indústria e na agricultura, e eles são usados em posições que os malaios chamam de 3D, que basicamente significa dangerous, dirt and difficult. São todos os trabalhos perigosos, sujos e difíceis que normalmente a população em geral não quer fazer, então essa mão de obra vem externa. Então, todo esse processo de importar trabalho externo é controlado pelo governo, e o governo também ele interfere bastante em várias das políticas, então é muito importante ter esse ponto de contato, como foi falado no estudo, rótulos, como funciona, entender os departamentos envolvidos em todos os trâmites, porque realmente faz bastante diferença. E falando nele, no governo, às vezes as mudanças são muito repentinas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de interferências. Em 2022, por exemplo, o salário mínimo aumentou de uma vez só 25%. As leis trabalhistas também foram mudadas nesse evento e acabou, assim, não tendo um plano para as empresas se organizarem. Foi falado e foi estudado rapidamente e o primeiro-ministro soltou essa nota. No ano passado, eles aumentaram o imposto de energia elétrica para as indústrias, que aumentou a nossa conta final em 35%. Recentemente, nós tivemos problemas na importação de frango do Brasil, que do dia para a noite, eles acabaram pedindo um adendo num certificado sanitário para ter uma frase específica a respeito de nitrofuranos, e isso acabou bloqueando alguns containers que estavam no porto e no mar, e graças à ajuda da embaixada, a gente conseguiu solucionar e fazer todo o desembaraço desses containers em poucos dias, mas isso são alguns exemplos de como mudanças repentinas podem atrapalhar os negócios, e é comum. Eu trouxe aqui um outro caso de 2017, no nosso segundo ano aqui. A Malásia simplesmente tinha ganho uma partida de futebol da Tailândia e o primeiro-ministro declarou que era um feriado nacional. Assim, do dia para a noite, acabou atrapalhando operações ou aumentando custos com horas extras por um motivo meio que bobo. E a Malásia é composta por 2 ilhas e é interessante
vê que elas às vezes não trabalham de forma centralizada. Então você pode ter importações para uma ilha com certas regras e para outra ilha ser diferente. Até auditorias, como falar do DVS, que é o Departamento de Serviços Veterinários, que audita todas as plantas aqui da Malásia que produzem proteína animal. Você vai ter o DVS da Ilha Leste e o DVS da Ilha Oeste. Então, eles são grupos do governo, trabalham sobre o Ministério da Agricultura, mas eles trabalham de forma completamente isolada. Você tem que fazer 2 processos de auditoria, e mesmo quando você vai vender para a ilha leste da Malásia, que contempla os estados de Sabah e Sarawak, você precisa emitir um certificado de exportação, porque eles consideram uma exportação mesmo sendo dentro da mesma nação. Um outro ponto já mencionado bastante é o certificado e todo o ecossistema halal da Malásia. Apesar da população ser majoritariamente muçulmana, isso ser primordial para eles. Gostaria de fazer um adendo aqui que a certificação halal, ela não é só importante e não significa só permitido para o muçulmano comer, mas aqui na Malásia ela também é visto como um certificado de qualidade, que os processos para produzir seguiram toda uma série de critérios de qualidade, e ela também certifica aquilo. Então, até outras pessoas, os malaios chineses ou malaios indianos, eles também consomem o halal, mesmo não sendo da religião deles, porque eles entendem que tem todo um Good Manufacturing Practices, o GMP, envolvido na certificação halal, que, como o ministro falou, é bem eficiente aqui, feita pelo JAKIM, o Departamento de Desenvolvimento Islâmico da Malásia. Além do governo, eu gostaria de enfatizar aqui que esse cenário multicultural do país traz diferenças nas formas de fazer negócio. Então, é importante para que as empresas simples com um fornecedor local, e eu queria isso rapidamente, mas eles gostam de marcar uma reunião, sentar, discutir ou sair fazer um almoço de negócios, e você passa a maior parte do tempo discutindo amenidades para chegar ao final e falar da parte comercial. E muitas vezes esse senso deles de construir uma relação entre as pessoas é mais valorizado até que a oferta comercial. Então, às vezes uma relação bem estruturada e de longo prazo pode até reverter uma proposta comercial que vocês tenha que seja desfavorável. Se você tem essa relação, eles vão prezar por mantê-la, mesmo que financeiramente naquele momento pode não ser grande. Obviamente, se for muito discrepante, se você não tiver esse track record, daí não faz sentido, mas em geral a Ásia e o malaio não é diferente, eles prezam muito por essa construção de relação. Então, acho que esses sejam alguns pontos de atenção aos brasileiros ao fazer negócios aqui na Malásia. Possui relativamente um sistema tributário simples, quando a gente compara com o Brasil, que cada estado tem diferentes tributos, mas eu acho que é sempre necessário procurar algum contato local, porque isso pode facilitar as burocracias aqui, emissão de documentos. Então, eu considero que seja um país relativamente fácil de se adaptar, se alguém quiser ou precisar morar aqui, todo mundo fala inglês e está sempre disponível a ajudar. Acho que nesse sentido o malaio lembra muito nós brasileiros, sendo gentis e hospitaleiros com as pessoas que têm mudado para cá e visitado. E assim eu encerro minha participação. Agradeço de novo pela oportunidade de falar um pouco e compartilhar minha história aqui no país e fico à disposição para qualquer eventual dúvida. Obrigado. Nós que agradecemos, Bruno. É importante, né, além da gente ter a parte de dados, de informações mais frias, digamos assim, mas que são muito importantes, essa vivência também é muito interessante, né? Esse aspecto humano, né, a questão da língua, que deixa de ser uma barreira, isso tudo é muito legal de aprender contigo, que está aí já há bastante tempo. Muito obrigada pela sua participação. A gente já se estendeu um pouquinho ao horário aqui, mas eu acho que tem duas perguntas que a gente
poderia ajudar nossos amigos que colocaram aqui. Então, eu vou, inclusive, já perguntei aqui ao Mário, ele disse que já tem algumas informações. O Nelson, ele pergunta o seguinte: há alguma particularidade para a exportação de café de todos os tipos? Grão verde, torrado e moído, especialmente solúvel para a Malásia e também para achocolatado? Mário, você tem alguma Olha, luz aí para o nosso amigo Nelson? o café não torrado tem um volume de exportação bem atrativo. Ele foi, inclusive, a sétima principal exportação brasileira para a Malásia em 2023. E nós exportamos em 2023 mais de 41 milhões, em 2022 mais de 57 milhões. Então, esse é o café não torrado. Tem uma exportação menor de café torrado também, mas existem vendas. Em 2023 foram 6 milhões. E nós, inclusive, nos deparamos com um café solúvel em um dos supermercados malásios quando nós fomos, o café solúvel brasileiro. Foi isso que nós vimos. Mas mercado há, e já há empresa brasileira atuando lá. Obrigada. A gente também, qualquer coisa, se você precisar, Nelson, mais detalhes, envia para a gente por e-mail. Tem o e-mail do Mário aí, que a gente pode também tentar elaborar um pouco mais aí para vocês e ajudar de uma forma, de repente, né, dos próximos passos. Agora, a respeito de acesso, acho que o Gustavo, talvez até o ministro Marcos possa ajudar também. O Dário Dutra fala o seguinte: ele trabalha na área de gelatinas e colágeno e o Brasil não possui plantas habilitadas. Buscamos junto ao mapa habilitar, o qual nos informa que está tratando o assunto. É possível solicitar pela própria empresa a habilitação junto ao Jaquim? É a pergunta do Dário. Gustavo, você que conheceu o Joaquim, quer dizer, o Jaquim. O Jaquim, né? Bom, eu vou colocar meu entendimento aqui. Peço para o Marcos aí complementar. Marcos, você quer começar? Vi que você levantou a mão aí. Não, tá ok, obrigado, Mila, pela por repassar aí a pergunta, obrigado, Gustavo, por me passar a palavra primeiro. Não só mencionar que essa questão da gelatina do colágeno, a gente tem já há um bom tempo, já que a gente tem, né, fazendo gestão, pedido do mapa para abertura desse mercado. E, na verdade, a situação atual hoje é que, recentemente, o Departamento de Serviço Veterinário expressou formalmente que as plantas certificadas brasileiras, os abatedores brasileiros, que exportam carne para cá, ou miúdos, e que têm a possibilidade de mandar colágeno e gelatina, já podem fazê-lo. Quer dizer, a questão como já foi mencionado várias vezes, é a questão da certificação, né? Então, aqueles estabelecimentos, nós temos hoje 17 estabelecimentos de carne bovina brasileira autorizados para exportar para cá. Todos eles estão autorizados a exportar gelatina e colágeno. A questão da gelatina e do colágeno, pelo que me explicaram, eu obviamente não sou um expert, mas pelo que me explicaram, é que mesmo com essa quantidade de abatedouros que nós temos certificados, que não é pequena para o padrão local aqui, porque nós somos o terceiro país com o maior número de certificação em carne bovina, depois da Índia e da Austrália, e somos também o terceiro maior exportador, depois da Índia e da Austrália. Com essa quantidade de abatedouros, mesmo de algumas empresas muito grandes, né, frigoríficos muito grandes brasileiros, você não consegue produzir uma quantidade que aparentemente o processo produtivo do colágeno e gelatina, você precisa de muito volume, né, para conseguir fazer um container, fechar um container para mandar para o outro lado do mundo, para a Malásia. Então a questão é que você não consegue, com a quantidade de abatedouros certificados, enviar esse produto. É, então, a primeira coisa a se fazer para quem não tem um abatedor, não tem, né, não está certificado na Malásia ainda, é buscar a certificação. E isso tem que ser feito via mapa, né? Você tem que primeiro transmitir toda, né? A gente pode obviamente ajudar. Eu já pedi para compartilhar aqui, já compartilhei o e-mail do Secom. Pode obviamente
nos pedir, nós enviamos, quais são os formulários, os links atuais, né? É sempre um processo burocrático, né? Fazer uma certificação, que nesse caso não é só sanitária, é sanitária e halal, então você tem os formulários do DVS, que é o Departamento de Serviço Veterinário, e tem os formulários do JAQUIM, que é o Departamento de Desenvolvimento Islâmico, que é quem avalia e audita, né, o protocolo halal dos estabelecimentos. Então, o primeiro passo é preparar o dossiê, né? A gente pode ajudar com isso, mostrando onde é que estão os links, quais são os requisitos, né? Onde estão os documentos com os requisitos, e depois isso tem que ser transmitido, né? Via CIF, via o mapa, né? Via o sistema do mapa, que retransmite para a embaixada quando está tudo pronto, né? Tudo assinado pelo mapa, retransmite para a embaixada e nós entregamos aos órgãos malásios que vão avaliar, né? Geralmente essas coisas levam algum tempo, né? E vão incluir, se tiver tudo certo, a documentação estiver certa, vão incluir o estabelecimento na próxima missão de auditoria que tiver, né? Nós tivemos a última missão, nós tivemos uma missão grande, como o embaixador mencionou, com quase 40 estabelecimentos em 2022. Tivemos uma menor no ano passado para frangos, exclusiva para frangos, exclusivamente para aqueles estabelecimentos que tinham sido reprovados em 2022, tiveram uma oportunidade, as autoridades malasas deram uma oportunidade para esses estabelecimentos reapresentarem o seu pleito, né, e receberam uma nova missão em 2023. Os resultados devem estar para sair. Nós esperamos que saia agora no mês de março, ou no máximo em abril. Então, e nós temos uma quantidade muito grande de novos estabelecimentos brasileiros que solicitaram nos últimos 2 anos e que estão aí no pipeline, que estão na espera para receber uma missão de auditoria, né? Que foi prometida mais uma missão em 2024, como o embaixador mencionou, é, é, reflete esse interesse da fundo da Malásia em abrir mais o seu mercado, receber mais produto do Brasil. Obviamente, estou falando aqui de proteína animal, porque fazer 3 missões seguidas anuais não é comum, né? Geralmente essas missões de auditoria acontecem a cada 2, 3 anos, né? E eles têm feito regularmente depois do fim da pandemia, né, de Covid, em 2022, 2023, e prometeram uma outra agora para 2024, que a gente está na expectativa que até meados do ano eles publiquem a lista dos estabelecimentos a serem visitados e nos peçam para organizar a visita. Então, a questão do colágeno da gelatina é isso. Desculpa, me estendi um pouco, mas para explicar realmente como é que funciona, a primeira etapa é pedir a certificação, se já não tiver. Se estiver naquela lista dos 17 que já tem certificação, aí a questão já é um pouco comercial, técnica, saber se o volume de produção é suficiente para enviar para o mercado da Malásia. Obrigado, espero tenha ajudado. Obrigada, Marcos. O Dário colocou algumas questões aqui, que a documentação já foi entregue ao mapa. A gente recomenda, Dário, que você siga em conversa com o Marcos e para que ele possa te ajudar aí nessa ponta da Malásia também. E o que a gente puder ajudar aqui pelo mapa também, a gente pode tentar fazer esse caminho aí, te ajudar, te apoiar aí aqui e lá. Tá bom, Dário? Pessoal, acho que é isso, senão a gente já se estende demais. O Bruno, tem algumas pessoas solicitando o seu contato. Se você puder compartilhar aqui no nosso link, eu te agradeço. Fez sucesso, tá todo mundo querendo conhecer a Malásia aí contigo. Vai fazer Ok, vou excursão, deixar aqui. montar uma excursão, né, Bruno? Para levar o pessoal para aí. Tem muitas dúvidas aqui no final a respeito de sucos, de syrups que a Rose mandou. Ah, obrigada, Rubens, de Plant-Based, a gente vai falar sobre isso com você também. Tudo que está aqui no Q&A a gente vai guardar e vai endereçar aí com vocês assim que possível, tá bom? Pessoal, acho que é isso. Mais uma vez, eu vou pedir mais uma vez a vocês que, se puderem, já estou colocando aqui novamente o link da pesquisa. Isso é importante para a gente, faz parte da nossa meta, faz parte do nosso processo de melhoria. Então, quem puder, coloque isso, as suas sugestões, os seus elogios, as suas reclamações, somos todos ouvidos. E tem vários links aí no chat, tá, gente? Tanto do Brasil Exportação, do link do Secom de Kuala Lumpur no Brasil Exportação, o link para o mapa de oportunidades, o link do estudo da Malásia
E para vocês saberem também, outros estudos que a gente soltou essa semana, ontem soltamos Espanha e G20. Todos os dias a gente solta perfis de comércio e investimentos de países Caribe, ASEAN, inclusive, que foi citada aí pelo embaixador, lançamos recentemente. Então, entrem na nossa página ali da inteligência e vejam, tem muitos estudos também específicos por mercados, tá bom? E eu acho que é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez a participação dos nossos speakers, embaixador Ari Quintela, ministro conselheiro Marcos Savini, do SECOM, os dois da Embaixada do Brasil em Kuala Lumpur. Bruno Giovanetti, muito obrigada também. Mário e Gustavo, meus colegas e amigos. E a vocês que participaram até agora, muito obrigada a todos pela audiência. E a gente se encontra no próximo webinar muito em breve, que será sobre Egito. A data ainda será marcada, mas a gente já vai avisar todos vocês para quem tiver interesse.